Um flash mob encantou quem estava no shopping de Cachoeira do Sul há poucos dias. Os protagonistas? O Grupo Maturidade Ativa do Sesc. Sim, as pessoas de mais idade estão invadindo todos os espaços para viver, conviver e participar. Até porque, cada vez mais a população acima dos 60 anos está aumentando. Segundo a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, o estado possui uma população de 11.300.000 pessoas. 16,06% tem mais de 60 anos de idade, ou seja, 1.800.000 pessoas. O ser humano está cada vez vivendo mais e, paralelamente a isso, nascem menos crianças. Isso é uma tendência em todo o mundo. As estatísticas apontam, então, com isso que existe uma redução no número de crianças e de jovens e, paralelamente a isso, os idosos estão cada vez se destacando mais e tendo também muitas ocupações e também muitas opiniões. Esse grupo se reúne 2 vezes por semana na academia, para atividades físicas também. Afinal de contas, para eles o que conta é a convivência e o bem-estar. Seu Miguel, hoje com 90 anos, persiste no grupo desde a criação em 1994. Isso aqui é importante, a gente não tem outros esportes. Pela idade já não jogo mais futebol, etc. Né? Então a gente aqui curte isso aqui 2 vezes por semana, até pouco, mas é o que me mantém ainda com saúde, com vontade de trabalhar. O senhor trabalha ainda? Eu trabalho em casa, eu tenho uma horta muito boa. Aposentada, mas não inativa. Como assim? Eu estou aposentada nas atividades profissionais. Plena atividade. Em plena atividade. O que tu faz no dia a dia? No dia a dia eu saio todos os dias de manhã e tenho muita coisa. Eu sou assim, digamos, a estafeta da família. Então eu faço tudo de banco para o meu marido, tudo comigo e para o meu filho. E ainda dou assistência a miúde para 2 filhas que moram em Porto Alegre. Repete a tua idade para mim, por favor. 78. Pode? 78 anos? Com essa cara de guriazinha? Qual é a fórmula da juventude? Olha, eu acho que é genético. A minha família toda é bem conservada, duram 94, 96 anos, 92. Acho que isso é genético. Em casa é onde eu menos fico. É. Caminho bastante. A gente sempre encontra com colegas do tempo de colégio. Então a gente fica de papo, né? Convivência é a tua receita? É. Muito bom mesmo. A gente sempre vem uma meia hora antes para bater papo, né? Botar as fofocas em dia. A fofoca boa? Fofoca boa? Boa, com certeza, né? A convivência é o segredo? A convivência, né? É muito bom. Isso faz muito bem para a gente. O atendimento a idosos e a manutenção de um grupo de convivência na academia foi uma necessidade e também uma tendência seguida pela proprietária. Até porque, para ela, o retorno é dobrado. A motivação diária para chegar nessa idade que às vezes a gente começa a se sentir um pouquinho caído, já não tem aquela condição de fazer o que fazia há 10 anos atrás. Mas assim, vendo quantos anos a mais eles têm, fazendo tanta coisa legal ainda, eu acho que a motivação diária é o que eu mais aprendo com eles. A convivência influencia bastante nessa motivação? Com certeza. Tudo de bom, a gente se ama, sabe, se curte, a gente comemora os aniversários junto, a gente não tem viajado mais tanto por causa do joelhinho, um probleminha que então atividades mais prolongadas prejudicam um pouco. Então, mas a convivência diária aqui é um espetáculo, é tudo de bom. Este pequeno grupo e tantos outros idosos que fazem de tudo um pouco exemplificam muito bem a nova maneira de abordagem da Organização das Nações Unidas, adotada no final dos anos 90, quando se refere a pessoas mais velhas. O que antes era chamado de envelhecimento saudável, agora se tornou envelhecimento ativo.
Isso para que haja o reconhecimento de que essas pessoas têm direito à independência, participação, dignidade, assistência e autorrealização, que são princípios estabelecidos pela ONU. Ou seja, o idoso deixou de ser uma figura passiva que se submete ao meio em que vive e às limitações da idade e se tornou um ser ativo. E essa transformação no perfil dos idosos é percebida com nitidez por quem cuida deles, como o Dr. Denis, por exemplo, que é clínico geral com especialização em geriatria. O que a gente tem visto é uma mudança no perfil dos pacientes que vêm, né? A saúde está melhorando, a expectativa de vida está subindo. Isso é o que a gente vê no dia a dia com relação a alguns anos atrás. Que tipo de problemas são os mais assíduos no dia a dia? Aqui os mais assíduos no paciente geriátrico, no caso acima de 65 anos, ainda é a preocupação com Alzheimer. E aí vem junto, que são patologias muitas vezes que com o envelhecimento acabam aparecendo, a diabetes, a hipertensão arterial, as osteoartroses, né? Basicamente esses aí são os que mais têm aparecido. O senhor diria que hoje, nos últimos anos principalmente, as pessoas estão sabendo envelhecer mais, estão envelhecendo com mais qualidade? O que o senhor diria sobre isso? Eu acredito que sim, as pessoas estão começando a se preocupar mais com a sua saúde, né? E existem estudos que mostram, que comprovam que o organismo humano, o corpo humano, ele foi programado tipo um computador para durar 120 anos e logo, logo a gente vai estar alcançando isso aí. Aqui em Cachoeira mesmo eu já tive pacientes com 109 anos de idade. Existe uma fórmula para se chegar à velhice com saúde? Existe. Na realidade, essa fórmula começa lá com a nossa mãe, quando a gente é gerado, quando a gente está intraútero. Então, se a mãe se cuida bem, faz um pré-natal adequado, tem condições adequadas de alimentação, de higiene, de saúde, nós já começamos a envelhecer aí. E depois, o que a grande preocupação é que as pessoas não se preocupam quando são novas, é que acham que com a gente nunca vai acontecer. Então, a gente não se preocupa. Na realidade, a fórmula é a gente começar a se cuidar desde novo. Essa é a garantia de uma velhice tranquila, então, é se preocupar com antecedência. Com antecedência, desde a juventude. Aspectos de não sedentarismo, a alimentação saudável, a prática de exercícios físicos, não fumar. Uma coisa que é meio complicada no nosso dia a dia é não se estressar muito, mas é uma coisa que a gente quase não consegue, né? É ter uma atividade para fazer, principalmente depois que se aposenta, também não se atirar, é ter os grupos que tem de terceira idade, começar a frequentar, passear, viajar, ler, né? Não parar. Não parar, não dá para parar. Se parar, como dizem os meus pacientes aqui, doutor, se parar enferruja. E é verdade, entreva tudo.